Então começamos nossa solenidade aqui, meus caros, bom dia a todos. Meu nome é Roberto Godoy, sou ex-presidente da CELU, atual diretor de comunicação, né? Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, nossos convidados, né? Nossa convidada também, Lilian, né? Então vamos já começando. Eu convido para compor a mesa o atual presidente da CELU, Diogo de Ávila Anunciação. Por favor, Diogo. Convido também o presidente da Associação de Ex-Moradores, a AEX, o Emi Tomé, que foi ex-presidente da CELU também. Convido o Carlos Dreyer, pastor de estudantes da CELU entre 71 e 84. Atual presidente de honra da AEX também. Convido Evandro Moirer, pastor de estudantes da CELU de 2003 a 2006, por favor. Venha compor a mesa. Agora eu passo a palavra para o nosso presidente, o Diogo. Por favor, Diogo, fala o uso da palavra. Ai, gente, desculpa, gente. Desculpa. É verdade. Convido a Lilian, né? A Lilian, senhores, é viúva do primeiro presidente da CELU, o Rui Goiter. Por favor, Lilian. Desculpa novamente por ter esquecido. Convido agora, sim, o presidente da CELU, o Diogo, para fazer uso da palavra. Bom, ressaltando novamente, bom dia a todos. É com imenso prazer que a gente se reúne aqui nesse espaço, que é um dos espaços dessa instituição que existe aí há mais de 54 anos. Vamos completar 55 anos ano que vem. Então, acho que não é qualquer instituição que chega nesse estágio de existência, uma instituição cinquentenária e que traz uma ação social, um bem social para a sociedade muito grande. Hoje a gente tem várias pessoas que saíram daqui, ex-moradores, que têm uma grande importância para a sociedade, conseguiram trabalhar nas universidades, trazer questões para a questão do desenvolvimento do país. Então, acho que o que a CELU proporciona para a sociedade, a sua razão de existência, que não é somente ser uma casa para estudantes em período de universidade, mas sim uma casa que traz nomes, expoentes para a sociedade brasileira, para o desenvolvimento do país, também é muito importante como razão social da existência da CELU. Então, em nome dos atuais moradores, em nome da atual diretoria da CELU, é muito honroso estar nesse momento, ter ajudado a organizar junto com a AEX, a Associação de Ex-Moradores. Agradeço a presença da Lilian, agradeço a presença do Evandro, agradeço a presença do Dr. Tomé, do pastor Carlos Dreyer. Saibam que vocês são muito bem-vindos, todas as vezes que quiserem vir voltar aqui também serão muito bem recebidos. E eu acho que, assim, trazendo um pouco do panorama atual da CELU, né, já que a gente está quanto presidente, a gente está vindo um processo muito interessante de aproximação de entidades externas. Hoje a CELU, se eu for pesquisar na internet, vai estar lá na Câmara de Vereadores com notícias, quando a gente comemorou o aniversário da CELU de 54 anos na Câmara de Vereadores. A gente vai ter a nossa participação junto com a Prefeitura, junto na reunião que a gente teve da EX, né, nesse ano, com a Prefeitura Municipal, junto com o vice-prefeito. Então, a gente teve que fazer esse papel de aproximação com as entidades externas, justamente porque a CELU não pode ficar num antro isolada aqui no centro de Curitiba. Além do papel social que a gente exerce junto às universidades, a gente também exerce um papel social para toda a sociedade no geral. Então, a gente tem as ações sociais, tem, por exemplo, 2 Pães e um Pingado, que o Departamento da Pastoral faz, por exemplo, que é realmente a gente dá a quem mais necessita, a quem não tem as mesmas condições que a gente, apesar de a gente também não ser abastado, mas o pouco que a gente tem, a gente também consegue melhorar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, que têm menos que a gente. Então, esse papel social da CELU, que acho que é o destacado para todos aqui, tem que continuar seguindo em frente, né? Acho que o papel desses encontros, desses eventos, reunir várias gerações diferentes, é justamente para que a gente aprenda com a experiência, com a juventude que está inserida hoje, nesses dias atuais, para que nos dias futuros a gente consiga continuar trabalhando, continuar avançando quanto casa, quanto instituição. Então, pensando nisso, né, internamente, eu fico muito feliz de ver a presença muito forte dos moradores calouros aqui dentro desse evento. Saibam que vocês são o futuro da CELU.
aproveitem, conversem, aproveitem que vai ter o almoço, que vai ter bebida, vontade, etc. aí durante a tarde, para conhecer as histórias, saberem como é que era o funcionamento da Celu lá nas décadas de 70, 80, 90, início dos anos 2000, justamente para vocês conhecerem como é que eram as dinâmicas, às vezes até como se relacionar, né, essa questão convívio com a colega de quarto, com a véia, com a relação dos espaços, dos departamentos. Às vezes surgem muitas ideias interessantes desses encontros, coisas que eram feitas no passado que não são mais feitas hoje em dia. Então, é muito importante que vocês também, aproveitando esse espaço, principalmente os moradores mais novos, mas também os mais velhos, para conhecerem um pouco mais da história dessa instituição. Então, assim, eu vou encerrar minha fala por aqui. Agradeço novamente muito o espaço e que a Celu tenha muitos anos longos, aí venha mais 50 anos de Celu pela frente. É isso. Agora, para fazer uso da palavra, eu convido o Tomé, atual presidente da Ex e ex-presidente da Celu também. Vou falar aqui de trás é melhor, põe a mão aqui. Bom dia a todos. Espero ser breve aqui na conversa. Agradecer a presença aqui na mesa do Diogo, pastor Carlos, pastor Evandro e a Lilian, que é viúva do primeiro presidente que teve a Celu, né, o Rui Guinter. E agradecer a presença de todos vocês aí, que eu sei que não é fácil. Para quem mora em Curitiba, já é um pouco transtorno comparecer num evento desse. Agora, principalmente o pessoal que mora fora, se destaque, vem aqui, porque aqui é o encontro que a gente faz da época nossa, vou encontrar os conhecidos e fazer um encontro com os moradores atuais para tentar passar alguma experiência para eles, para ver se continua. Aí, conseguimos fazer mais 50 anos de Celu, né, que já estamos com quase 55. Então, agradecer a todo mundo e aproveitar, nós, na realidade, fundamos essa associação, todo mundo já deve conhecer um pouco a história. Quando a gente passou por aqui, há uns tempos atrás, e viu que a casa estava precisando de uma manutenção muito grande, aí resolvemos criar a associação para poder ter um local para angariar recursos, tanto do governo como particular, presencial, para ter uma coisa bem fundamentada, legalizada. Aí o pessoal contribui com tranquilidade, que sabe que vai ser bem gerido esse dinheiro que vai chegar aí para a reforma. E no final vamos ter a apresentação pelo Carlos do projeto, onde se encontra o projeto de toda estamos chamando de nova Celu, e fazer a coisa. Aí eu só rapidamente falar da Ex-Celu, a diretoria, só apresentar um pouquinho, acho que estão todos aqui. O presidente de honra da Celu é o pastor Carlos. Eu que vos falo que sou presidente da Ex-Celu, eu, Milton Tomé. O vice-presidente é o Genaro, Rubens Genaro. O segundo vice fugiu o Edson Lau. O secretário é o Lucas, acho que está lá embaixo recebendo. O segundo secretário é o Gabriel. O tesoureiro é o Marcolan, deve estar lá embaixo também ajudando. O segundo tesoureiro é o Antônio Bom, que está lá preparando o churrasco, ele não pode vir aqui. E temos o conselho fiscal nosso, que são 6 elementos. É o Hernani, o Hiroshi, o Heleno, ia chegar no teu nome. Tem que garantir, né? O Hiroshi, o Relindo, o Bosquilha. Cheguei. Ah lá, que é outro, e o Carlos Hart também, que acho que é o 6º, né? Não esqueci nenhum. Então, era isso que eu agradecer a todos a presença. Daqui a pouco a gente vai bater na porta aí já fizemos algumas visitas aí para os órgãos do governo. Agora nós estamos em ano de eleição municipal, tem que esperar um pouquinho para voltar a carga e ver se a gente consegue arrecadar essa grana toda para fazer na Celu que ela continue por muito tempo aí formando pessoas aí para a sociedade brasileira, né? Profissionalmente, os caras frequentam a faculdade. Agora, para a vida, eu acho que o estágio é aqui na Celu. Então, só isso, agradecer a todos e depois que acabar aqui a palestra, a gente vai conversar no bate-papo ali informal e comer um churrasquinho e tomar um chopinho. Obrigado a todos pela presença e passa a palavra. Pois bem, pessoal.
Hoje a gente vai ter 3 homenageados aqui nessa cerimônia, né? Um deles é o pastor Carlos Dreyer, né? Vou ler um pouquinho, né, da biografia do pastor. O pastor Carlos Dreyer foi o primeiro pastor de estudantes da CELU. Ele foi indicado para dar continuidade ao trabalho do nosso querido pastor Richard Wang. Carlos atuou na CELU entre 1971 e 1984. São 13 anos que ele permaneceu aqui na CELU, trabalhando dentro da CELU. E mesmo depois que deixou a capital paranaense, sempre manteve seu interesse pela casa, sendo assim até os dias de hoje, né? Carlos Dreyer nasceu em Panambi, Rio Grande do Sul, em 25 de março de 1944. A trajetória do pastor Carlos começa no distrito eclesiástico de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Naquela época ele trabalhava com cerca de 25 grupos de jovens, né? Então, né, tem muita experiência com a juventude. Uhum. Ele sempre usou a música em suas atividades, o que atraía muitos jovens, né? Quando a CELU foi fundada, em 70, a direção da igreja resolveu convidá-lo para morar em Curitiba para ser o pastor de estudantes. Em sua longa trajetória em Curitiba, o pastor Carlos também atuou em diversas outras frentes, como pastorado na Paróquia Norte, a Sintec, tá certo? No Hospital Evangélico e em diversas rádios também. Mas sempre deu preferência ao seu trabalho e na pastoral, juntamente com a CELU. O pastor Carlos chegava tarde, muitas vezes, né, que às vezes é uma rotina que a gente conhece aqui, de trabalho e faculdade, e durante a madrugada permanecia nas reuniões do Conselho Deliberativo e Conselho Superior. Tudo isso para fazer com que a casa funcionasse, né, e contribuindo com a casa. Então, é muita dedicação da sua parte, pastor. Fica aqui o nosso agradecimento, porque se hoje a CELU existe, né, e ela está aí ativa até hoje, oferecendo seus serviços e levando as ideias do pastor Wang para frente, é por trabalhos de pessoas como o senhor. Então fica aqui nosso agradecimento. E por fim, né, convido o presidente Diogo para entregar a homenagem para o nosso querido pastor Dreyer. Muito bacana, o prêmio Ricardo Wagner. Ficou homenageado com muita gratidão. Já aproveito para passar a palavra para o senhor. Então me põe o bichinho aqui Tá. assim, ó. Ali embaixo. Aqui embaixo? Nesse aqui. Ali, tá. Pode ser aqui. Esse aqui. Aí. O bichinho. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu não fui o primeiro pastor da CELU. Eu fui o sucessor do primeiro pastor, Richard Wang, que idealizou esta casa com os muitos estudantes evangélicos luteranos que já estavam em Curitiba. E fui, sim, o primeiro pastor que morou aqui, porque quando eu cheguei, passei quase um mês morando aqui na CELU, e me instalando, etc. Daí voltei para Três Passos para terminar tudo por lá e trazer minha esposa e o filho mais velho junto para Curitiba. Então, tem muito a contar sobre esta instituição que foi idealizada pelo pastor Wang e que agora precisamos voltar a lembrar por que ela foi criada e para que ela existe, né? Eu vou citar um pequeno resumo da trajetória da criação
de diversas casas de estudantes que houveram em Curitiba. Então, de 1961 em diante, 21 estudantes universitários luteranos formaram uma república com a ajuda do pastor Wangen e com a comunidade evangélica luterana de Curitiba, que serviu como fiadora do aluguel de uma casa à rua Inácio Lustosa. A casa pertencia ao Sr. Rudi Jux e o aluguel sempre foi muito barato. A casa chegou a ter lugar para mais ou menos 30 moradores e foi denominada Casa do Estudante Luterano. Em 1970, 28 de fevereiro, foi inaugurada a CELU aqui, ainda já com a presença do pastor Wangen, e muitos moradores da CEL, da Inácio Lustosa, vieram automaticamente para a CELU, porque já eram universitários. Ao longo do ano, a CELU foi preenchida gradativamente, atingindo no primeiro ano cerca de 60 moradores. A CEL continuou existindo lá no comecinho da Inácio Lustosa, alojando principalmente secundaristas e vestibulandos. Quando começou a faltar lugar, criamos uma filial da CEL numa casa cedida pelo Colégio Martinus, lá na esquina da Carlos Cavalgante, no lado superior do Colégio Martinus. Ali moravam 12 a 14 estudantes mais precariamente. E de 1973 a 74 surgiu a necessidade de entregar a casa da CEL da Inácio Lustosa, que precisava de reformas urgentes, e o proprietário pensava, o Sr. Jux, pensava em vender o imóvel. Não lembro qual foi a data específica que as coisas aconteceram, mas fui atrás do proprietário de uma sequência de 6 apartamentos fechados na Inácio Lustosa, um pouco para cima de onde é a igrejinha hoje, e descobri que era um imobiliário sendo tratado por uma incorporadora de imóveis, e havia 16 herdeiros da família falecida que queriam botar a mão no dinheiro o mais rápido possível, né? Não queriam esperar até que se vendesse por muito dinheiro aqueles 6 apartamentos. De maneira que consegui negociar, através do advogado que estava negociando pelos herdeiros, a compra pela metade do preço dos 6 apartamentos. E foi a comunidade evangélica de Curitiba que adiantou o dinheiro de 500 mil cruzeiros da época, de um fundo com o qual se ia construir o Lar Ebenezer, lá fora em Campo Comprido. Então eles repassaram esse dinheiro e a comunidade depois fazia campanhas para buscar devolver esse dinheiro para a construção do Lar Ebenezer, o que aconteceu muitas vezes com minha colaboração, porque eu também já fazia retiros com jovens lá no Lar Ebenezer em fase de construção. Um detalhe interessante que, junto ao Colégio Martinus, a filial na esquina da Carlos Cavalcante continuou até o início do ano de 80, daí foi terminado. Em 75 e 76, como vagou um apartamento no Centro Luterano, lá atrás da igreja, criamos ali o LAMEC, Lar para Moças Evangélicas em Curitiba. E a minha esposa, Flávia, era a orientadora daquele lar. Como havia necessidade de alojar mais moças do que aquelas 12 que estavam no lar, e o LAMEC desejava ter mais espaço. Como a moradia por cima da igreja da Inácio Lustosa, onde o pastor Ehlert havia morado décadas, essa moradia ficou vazia quando o pastor Ehlert foi eleito pastor sinodal do Sínodo Luterano de Santa Catarina e Paraná. Se decidiu
botar o Lameque em cima da igreja da Inácio Lustosa e passou a alojar 18 moças evangélicas luteranas. Quando deixei Curitiba, no início de 84, tudo ainda era assim. Só não sei por quanto tempo o Lagel e o Lamec ainda duraram. Só sei que o Lagel já foi demolido recentemente, aqueles 6 apartamentos não existem mais. A primeira diretoria da CELU, com a qual eu trabalhei aqui, foi eleita em 1972, em setembro de 72. Presidente Roberto Hartke Filho, vice-presidente Sérgio Biduski, secretário-geral Elmir Tomé, primeiro secretário Carlos Hart, primeiro tesoureiro Peter Hans Piringer, segundo tesoureiro Ingo Groman, orador William Osório, diretor de patrimônio Aloysio Daimling, representantes no Conselho Superior Arno Schoenfelder e Johnny Richter. A próxima diretoria, que seria então a terceira diretoria, uma vez que a primeira foi a do Rui Günther, a terceira diretoria foi eleita em 73, também em setembro de 73, com o presidente Elmir Tomé, vice-presidente William Osório, secretário-geral Eduardo Felipe Guidi, primeiro secretário Hjalmar Romay Fiedler, primeiro tesoureiro Daniel Iwod Yamazaki, segundo tesoureiro Edmundo Dieter, orador e diretor do patrimônio, orador Cleiton Alves e diretor do patrimônio Peter Klaus Beer. No Conselho Superior estavam Heinrich Kessinger Jr., Ingo Groman, Isaac K. Yamazaki e Paulo Bindewald. Sérgio Biduski durante um tempo também. Por que eu fui chamado para ser pastor da CELU, residente aqui, e que tive gratuitamente um escritório ali embaixo, na sala do lado da recepção e diretoria? Porque eu fui lá, pastor em Três Passos, e fui o pastor da juventude do distrito Santa Rosa, que ia de Derrubadas até São Borja, 400 quilômetros. E lá eu visitava 25 grupos de juventude. E com aqueles 25 grupos de juventude, eu fiz 2 escolas de líderes na Escola Normal Evangélica de Horizontina. Então, nas escolas de líderes, nós impulsionamos o movimento da juventude evangélica e a participação dos jovens na igreja de muita força. E isto a direção da igreja julgou muito significativo para ter uma pessoa assim aqui dentro da CELU. Então, em março de 71, a igreja me mandou para cá. E foi o que eu fiz aqui dentro da CELU e fora da CELU, com Juventude Evangélica, com a Associação de Ensino Religioso, a Sintec, que nós criamos posteriormente, eu fazia cultos da CEL e na Casa das Moças, que ficava um pouco mais para cima da CEL. E tivemos, assim, muitos anos de mobilização dos universitários, né? Pastor, Sim, permite? sim. Não sei se não escapou, o Século não era antes do Tomé? Sérgio Século? O Sérgio Sécula era o segundo presidente Foi mencionado e eu não... em 72. Eu não mencionei agora, mas ele já foi apresentado antes. O Sérgio Sécula foi o segundo presidente da CELU, por 2 anos. E daí o terceiro foi o que eu disse antes. O terceiro foi o Roberto Hartke. Roberto Hartke Filho. Vogel. Dagoville, sim. Dagoville foi em 73. Foi eleito em 73, ficou mais ou menos um ano. Dagoville, que faleceu faz 2 anos atrás. Dagoville, natural de Canoinhas.
Muito bem. Eu agradeço a vocês por terem me convidado e por me darem oportunidade de relembrar muitas coisas aqui da CELU. Houve um incidente muito difícil e severo de combater em 1984. Posteriormente, em 92, 93, houve de novo uma situação assim, em que daí o pastor Ehler entrou para socorrer a CELU durante alguns anos. Ele foi daí pastor da CELU já como pastor aposentado. Mas em 1984 aconteceu que o pastor Werner Brunkens, pastor sinodal aqui, queria ocupar parte da CELU como sede do Sínodo Sul do Paraná, ou depois passou a chamar-se Paranapanema. Queria botar o sede do Sínodo aqui, diminuindo dos 84 moradores da CELU, diminuindo para 60 moradores da CELU. Além disso, ele queria tirar mais uma outra parte, mais 10 moradores a menos, para alojar aqui pacientes pobres que vinham de outros lugares para tratamento médico em Curitiba. E daí eu fiquei sabendo disso e escrevi uma carta muito severa para o pastor Brunker, e vou ler esta carta para vocês verem como nós, eu, ex-pastor daqui, e outros pastores que atuaram aqui, e a própria direção da igreja, como nós imaginávamos que deveria ser uma casa do estudante e não poderia servir para outra finalidade. Precisamos lembrar que a casa foi construída com verbas da Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe da Alemanha e da Brot für die Welt. Lá embaixo no saguão tem uma placa que dá essas informações. Mas as entidades doadoras do exterior sempre ordenavam, pela Federação Luterana Mundial, que a igreja local, a igreja brasileira, deveria angariar 20% do custo do projeto em recursos próprios para tornar possível o projeto, para não desobrigar a igreja brasileira desses projetos. Então, quando em 94 quiseram desobrigar a CELU de só existir como casa de estudantes, a igreja mandou um ofício contrário a isso, e eu mandei uma resposta a esse ofício da igreja, escrevendo uma carta para o Werner Brunken, o pastor Werner Brunken. E eu expliquei que naquela época, em 94, eu era pastor de uma comunidade em Porto Alegre que tinha no seu segundo andar inferior uma casa de passagem para abrigar pacientes que vinham do Nordeste e de outras partes do Brasil para tratamento médico. E que isso atrapalhava muito a vida da comunidade. A comunidade não podia mais fazer culto de noite, com canto e tudo mais. A juventude evangélica não podia cantar e alegrar-se dentro do prédio, porque havia pacientes lá embaixo que tinham que descansar e não podiam ser incomodados no seu descanso, né? Então, não é possível misturar uma casa de estudantes com casa para pacientes que exigem cuidados especiais, né? Assim como não é possível que a casa de estudante seja ocupada por um departamento da igreja, como a direção do sínodo, quando a igreja tem que providenciar um outro aluguel ou qualquer coisa, né? Então, casa do estudante tem que continuar existindo para a finalidade para a qual foi criada, tá?
louvável seria a iniciativa eventual da Casa dos Estudantes por algum tempo, algumas semanas, abrigar pacientes que tinham que vir de passagem, podiam abrigá-los em colchões no auditório, lá embaixo, coisa assim. Mas isso só de maneira passageira, né? Para implantar uma situação transitória, da qual que foram citadas acima, não seria necessário uma alteração do estatuto, como o pastor Bruncan queria fazer, né? E a própria igreja não iria permitir também uma mudança de estatuto da CELU, adulterando a finalidade para a qual ela foi criada. A direção da igreja só angariaria mais problemas se tirasse a autodeterminação da CELU e dissesse: nós de Porto Alegre vamos administrar a CELU e decidir o que é feito e que verbas devem entrar e sair. Não. A CELU foi construída e idealizada pelo pastor Wangen e seus companheiros para ser uma casa de estudantes, administrada e dirigida pelos próprios moradores. De maneira que surgiu muito cedo, lógico, a ideia de que a casa é uma cooperativa de moradores. E os moradores assumem corresponsabilidade pelo que acontece aqui, desde as finanças até o último programa social ou cultural que é realizado aqui dentro. Os moradores ajudam a administrar, ajudam a realizar programas, ajudam a buscar palestrante ou eles mesmos se colocar como palestrantes para assuntos culturais e sociais, né? E vão ter que, se necessário, buscar recursos fora. É onde nós estamos hoje. A CELU precisa hoje de muita verba para restauração, né? E logo que eu soube disso, eu me encaixei também com o a Associação de Ex-Moradores da CELU para dar força a isso, né? Afinal, nós somos 1.350, mais de 1.350 ex-moradores da CELU. E só temos um pouco menos de 100 participando da Associação de Ex-Moradores e tem outros 100 que criaram a anti-Associação de Ex-Moradores. Aquela que mete pau toda hora, né? Então, talvez é bom que tenha os a favor e os contra, né? Mas mesmo assim, nós temos que alcançar os outros 1.150 ex-moradores que estão aqui ou no exterior, muitas vezes no exterior, ganhando muito dinheiro, né? Para que ajudem a juntar os 20% do que nós precisamos para buscar verbas fora e fazer toda a restauração do prédio aqui. É muito bom que temos pessoas como o Genaro, que tem portas abertas devido à sua participação na restauração da CEL, né? Tem portas abertas para o governo do estado e para a prefeitura. E é muito bom que temos um ex-morador da CELU, que é secretário do que no estado? Tribunal de Contas. Conselheiro do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas. E temos um ex-morador da CELU, que foi presidente também da CELU, que está em alguma secretaria da prefeitura, né? Não, tem o José Roberto Ricken, que é agrônomo, atual presidente da OCEPAR. Tá, da OCEPAR, eu estou fazendo confusão, tá. E a OCEPAR é um empreendimento de cooperativismo com cerca de 250 cooperativas do estado do Paraná, né? Isso. Então, nós temos gente que sabe lidar cooperativamente com uma coisa que nós aqui estamos tendo dificuldade de começar a fazer. Então, nós temos que transformar a Associação de Ex-Moradores da CELU num grande aglomerado cooperativado ou cooperativista. E vamos resolver isso aqui sem no tapa. Tá?
Então, eu estou aqui para dar esse pontapé nessa associação, com a ajuda de diversos idealistas que estão aqui presentes também, de diversos ex-presidentes e seguramente todos os ex-moradores e atuais moradores vão querer abraçar essa causa. Não deixar cair. Muito obrigado. Ah, o bichinho. Aí. Quanto tempo eu falei? Ó, tem uma aguinha aqui. Ó. Quanto? É o que eu queria. Aqui, ó. É o que eu queria. Bom, seguindo, pessoal, aqui com nossas homenagens, né? Agora a gente vai homenagear o nosso Evandro Jair Moirer, né? O pastor Evandro, ele foi pastor da CELU entre 2003 e 2006, né? Quem sabe da história da CELU sabe que esse período foi um período um pouco conturbado, né? Entre todas as suas contribuições naquele período, escolhemos dois pontos para ressaltar aqui. O primeiro, o seu papel na manutenção da autonomia administrativa da casa, que naquela época estava sendo ameaçado, né? Havia conversas, né, do que seria da CELU, como seria a gestão da CELU dali para frente, né? E outro ponto que foi a ponte para a entrevista com o nosso pastor Richard Wang, né, que é aquele documentário que muitos de nós conhecemos, né? Uma entrevista fantástica, para nós um documento muito importante aqui dentro da CELU, né? A gente vira e mexe, sempre passa o vídeo para os nossos calouros. Eu acho que é o documento que mais resume a CELU, né? A gente tem a palavra do nosso fundador ali falando da importância da autonomia da casa, da importância da gestão, né, pelos moradores, é algo sem dúvida muito importante. O Evandro se tornou pastor de estudantes da CELU no momento em que a casa precisava se adaptar ao novo Código Civil brasileiro. A comunidade luterana tinha diferentes propostas para a CELU naquele momento. Uma delas restringia o papel dos estudantes na administração do prédio e, na prática, transformaria o prédio da CELU em uma sede administrativa da igreja. No posto de pastor de estudante, Evandro conseguiu mediar uma solução entre a igreja, estudantes e ex-moradores. Solução essa que manteve a casa no caminho da autonomia administrativa, com um prédio exclusivo para os estudantes, como é desde a sua fundação. Evandro também foi responsável por articular a entrevista, articular a viagem ao Rio Grande do Sul em 2004, na qual levou moradores da CELU para conhecer e entrevistar o pastor fundador da casa, o Richard Wang. É a entrevista, né, que a gente conhece, como eu já tinha citado. Evandro é natural de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, nascido em 26 de fevereiro de 1960, formou-se em teologia pela Faculdade de Teologia de São Leopoldo, é mestre em educação, atuou em diversos pastorados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Bahia, entre outros. Em 2003, tornou-se pastor de educação da ISLB, em Curitiba. Atendia, além da CELU, outras quatro instituições educacionais luteranas, atualmente aposentado pelo INSS, e atua em pastorais na região metropolitana da capital paranaense. Então, convido o senhor para vir aqui receber sua homenagem, convido o presidente para entregá-la, e já tirou a palavra também. Obrigado. Eu tenho duas nuvens aqui, hoje elas estão carregadas. Começaram a chover já. De emoção, já. Coração cheio.
Só um minutinho antes do senhor começar a falar, eu trouxe também aqui o Manifesto Seluense, né, um documento desse período que a gente tem ali na nossa biblioteca até hoje, conhece também, que é um símbolo, né, dessa luta seluense e desse momento tão emblemático na história de nossa casa. E agora eu passo a palavra agora sim para o pastor. Acho que aqui vai. Será que vai? Será? Acho que não vai por causa do zíper, né? Pode ser. Ixi, vai prender, chefe. Vai que eu pego. Não. Será que não vai? Não vai? Você consegue segurar? Ai, que é fininho, né? Vai segurando, dá pra segurar? Acho que é fininho, né? Ele é meio larguinho aqui, talvez eu estico aqui. Aí. Ele tá... Mas ele segura, acho. Ele tá um pouco grosso aí. Foi muito rápido, curto e breve o momento do Relindo dizer, pastor Carlos quer falar com você, domingo, dia 8 de setembro. Disse, mas não é para já, pipipi, já, meu zap tinha lá. E aí o Carlos falou, estou indo para Curitiba e tem um encontro da Celu, ex-moradores atuais, associação. Resumindo, estou aqui, surpreso, gratamente surpreso pela homenagem. A gente queria estar com vocês, participar, comer um pão com manteiga e ampliar um pouco mais, né? Mas isso faz parte. E eu queria partilhar um pouco com vocês um sentimento e um momento e talvez uma interpretação com vocês do que é a Celu, da passagem minha pela Celu também. E não sei qual é a faixa etária escolar da gente que a gente gosta de estudar e aprende a estudar os antônimos, né? Os contrários. Entre 4 e 5 anos de idade. 4 e 5 anos de idade. Então, eu vou brincar com vocês, como brincavam, gostavam as professoras, talvez gostavam. Antônimos: tristeza, Alegria. fraqueza, Fortaleza. ódio, Amor. medo. Uia. Estamos em sintonia, então. Eu ouvi talvez uma outra palavra, mas coragem. Pela pastoral jovem, que a gente tem sempre um pezinho lá, né? A gente acaba procurando os personagens jovens da Bíblia. E eu me lembrei, tendo sido convidado a estar com vocês aqui, um jovem do Testamento Antigo, o anterior, ou o Primeiro Testamento. Ele era pastorzinho de ovelhas, assim, dito assim carinhosamente, não pejorativamente, e os irmãos dele já guerreiros, o pai também. E eles estavam passando, o Antigo Testamento é muito cheio de figuras de conquistas, de lutas, de espaços de construção do espaço do povo de Deus na terra. Jesus já veio mais para a paz, a harmonia e construir esse novo reino. Jesus começou com 12 anos. E começou com 12. E eu quero falar do Davi e do momento que o povo de Deus precisava enfrentar os filisteus. E os filisteus tinham um guerreiro de mais de 3 metros de altura, um meio gigante, assim, não ia caber talvez nessa sala aqui, né? E os guerreiros do povo de Israel, ninguém queria enfrentá-los, inclusive o Saul, que era o mais destacado. E nisso veio o pastorzinho Davi com um cajadinho e tal. E na minha terra chama de funda, mas alguns chamam de estilingue, né? A minha funda era assim, nós fazíamos mira em laranja podre, fruta e toco de árvore, né? Na infância fazíamos assim, mas também há
essa mais tradição mais Tem gente que medieval. chama de cetara. Isso, olha. Que é o girar o girar a pedra e lançá-la, né, no alvo. E essa era a defesa do pastor para com os lobos, os animais ferozes que podiam atacar o rebanho. E Davi se prontificou com as suas ferramentas a enfrentar o Golias. Agora eu tenho que começar a tomar água. Porque a gente começa a falar do passado, do presente e da analogia, né? A Celu passou por diversos momentos, desses 54, já 55 anos, né? Mas esse episódio que mais se cita aqui, tinha os filisteus que queriam, ameaçavam aquele momento dessa casa, desse povo que estava aqui, né? Povo de Deus que estava aqui. E havia um Golias, que não vou citar o nome, mas sempre há uma pessoa que responde por essa outra parte, né? O momento tinha diversas situações, né, jurídicas e necessidades de uma parte e de outra, fragilidades também de ambas as partes. E aí a pastoral foi dizer: Celu, vocês são Davis, vocês são jovens, vocês que têm que responder a esse enfrentamento, e o que eu puder fazer, e assim também os anteriores que estavam ainda acompanhando, né, colegas pastores, estavam dispostos. Mas a nossa tarefa seria, no máximo, ajuntar a pedra, escolher a pedra, talvez, as pedras, dar algumas opções de pedras, para Celu Davi botar na seu estilingue, a sua funda, e preparar o tiro. E graças a Deus aconteceu. E fomos instrumentos, né? Instrumentos de Deus. E eu me sinto alegre por isso. E eu acho que o importante da pastoral, da capelania, como agora a comunidade do Redentor, que está sendo apoiando, né? É esse espírito richardiano, ou ricardiano talvez, porque o Richard não gostava de chamar o Richard americano, ele gostava da brasilidade, ele gostava de corrigir a gente, Ricardo, ele gostava de ser chamado de Ricardo, o sobrenome Vangan já é mais difícil, então ele gostava. Então a nossa tarefa é seguir essa filosofia ricardiana de pastoral para dentro da casa, de autonomia, de construção, de oferecer, de oportunizar que vocês, jovens moradores, peguem a pedra e façam o enfrentamento do seu momento, do seu tempo, e vamos manter essa casa como instrumento de Deus para os demais jovens que vão com certeza vir para cá. E eu agradeço o convite e a homenagem também com nosso colega e pastor Ricardo aqui conosco. Obrigado. Aleluia. Perdão. Muito bem, gente. Lindas palavras. Seguindo aqui com nossas homenagens, né? Agora a gente tem a senhora Lilian de Bruns Grinter. Lilian de Bruns Grinter. Sobrenome é difícil para mim. Baiano é assim. Baiano sempre é difícil de pronunciar, né? Pois é. Bom, a Lilian, ela é viúva do Rui Grinter, o primeiro presidente da Celu. Ele faleceu em 21 de março de 1979 em um acidente automobilístico em Rio do Sul, Santa Catarina. Ou seja, apenas 9 anos depois da data de fundação da Celu. Rui nasceu em 20 de junho de 1946, em Pomerode, Santa Catarina. Filho de Arno e Edi Grinter.
Em 1968, Rui ingressou no curso de agronomia na Universidade Federal do Paraná, UFPR. Foi quando ele e Lilian começaram a namorar. Naquela época, Rui morava na chamada Pré-Celu, a casa do estudante luterana na Inácio Lustrosa. Lustrosa, isso. Rui era um dos mais engajados estudantes no trabalho pré-construção da Celu, ao lado do nosso querido pastor Richard Wang. Já Lilian era organista da comunidade luterana. De acordo com ela, Rui era um dos únicos jovens que gostava de acompanhar os cultos em alemão. Foi assim que se conheceram e logo começaram a namorar. A família de Lilian era muito próxima do pastor Richard Wang. Ela acompanhou a construção dessa casa desde o começo e viu o prédio ser erguido. Em 28 de fevereiro de 1970, por ocasião da inauguração da Celu, Rui assumiu o cargo de presidente. De acordo com o pastor Richard, abro aspas para ele, coube ao Rui, o primeiro presidente, a espinhosa tarefa de criar uma tradição de liderança democrática e cristã, de forjar uma verdadeira comunidade estudantil, fecho aspas. A gestão de Rui teve a tarefa inicial de organizar a estrutura administrativa da casa, a criação de departamentos, preenchimento das vagas e demais providências. De acordo com Lilian, o clima da Celu era ótimo naquele tempo. A casa tinha muitos bailes e jantares dançantes. Rui deixou sua missão cumprida como morador em fins de 1972, quando formou-se. No ano seguinte, em 1973, Lilian e Rui casaram-se. Lilian concluiu seu curso de serviço social na PUC. Após o fatídico acidente que vitimou Rui, Lilian não tinha outra alternativa que não seguir com muita dedicação em sua trajetória profissional. Estudou por um período nos Estados Unidos e concluiu o mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, em Engenharia da Produção, com ênfase em Psicologia das Organizações. Em seguida, entrou para a carreira de consultora na área de recursos humanos, como mediadora de conflitos e consultora organizacional, com ênfase em desenvolvimento de equipes, com atuação em diversas empresas, área que atua até hoje. Então, convido você, Lilian, e convido o nosso presidente Diogo. Aqui, ó. E entrego a palavra, né, pra você. Agora eu consigo colocar. Eu seguro. Tá, aqui tá meio difícil. Eu consigo colocar agora, eu aprendi. É mesmo? Eu aprendi, agora. Olha. Ó. Fez um curso. Aprendi, ó. Opa. Aê. Até fica bonitinho, né? Parece um enfeite. Bem, é um momento, para mim, muito emocionante, né? Passa na cabeça, assim, 1000 histórias. A minha história foi muito trágica, né? Não foi um acidente, foi um desastre na minha vida. Foi uma coisa terrível, né? Eu não tinha nome. Eu era Lilian e Rui, né? E, de repente, eu tive que ser só Lilian. Mas... Hã? Estavas grávida? Não, eu tinha um bebê de 10 meses. Já tinha o Felipe. E eu sigo até hoje o que o meu pai dizia na época. Papai era muito sábio. E ele nos primeiros dias, ele sentou comigo e falou: não fique contra Deus. Em algum momento, nossa alma é eterna e nós vamos saber o que houve e vai ter uma explicação. Nós não somos formiga, nós não somos barata para ser pisados e morrer a qualquer hora. Tem uma explicação, mas você agora não tem acesso. Nós não temos essa consciência para ter esse acesso. Então, não fique contra Deus. Não era o que ele queria. Então, isso me deu, e toda
o apoio da minha família me deu chance de eu ir para frente, com um bebê de 10 meses, né? E a situação toda me deixa, hoje, me sentindo uma privilegiada, porque eu estou aqui, né? E quantos não estão? Quantos daquela época não estão? Daquela época, quem está aqui de 70, 71? 1, 2, 3, 4. Deve lembrar de mim, porque eu era frequentadora dos bailinhos da casa, né? E até toda a própria forma como a coisa aconteceu fez parte da minha vida, né? Porque eu tinha que deixar, né, muita coisa acontecer sem eu poder ter o Rui comigo, porque ele estava em reunião, ele estava buscando recurso, ele estava com o pastor Wagner, ele estava uma correria louca para essa casa ser o que ela é hoje. E que estrutura maravilhosa! Até me prepararam para ver uma casa deteriorada. Aonde, gente? A estrutura é maravilhosa. O que vai ter de reforma vai ter que ser naquilo que deteriora em 50 anos, por favor. Até a gente, né? O prédio até está melhor que nós, né? Então, eu me sinto muito honrada, muito obrigada pelo convite. Eu queria ter trazido o meu filho, o Felipe, mas ele hoje tinha compromissos, ele é um corretor imobiliário, então ele tinha 4 agendamentos, ele falou, mãe, né, manda um abraço para todo mundo, e eu gostaria de estar lá, mas não tenho condição. Eu fiz esses agendamentos, e eu só soube muito, foi pouco tempo, né, que me ligaram, o pastor me ligou. Na próxima vez. Vamos ver. E o neto, né, o Rui tem um neto que ele não conheceu, e o Guilherme está com 12 anos, mas está já com seus compromissos, está numa aula de robótica, e hoje ele era o apresentador, ele disse, vó, não posso ir, eu estou na minha aula de robótica, e eu vou... Então a vida continua, é isso, esse é o meu maior privilégio. Eu peguei os cacos, juntei os cacos e fiz o que foi possível. Óbvio que uma coisa dessa, cada um de vocês deve ter alguma coisa semelhante em sua vida, é um desastre na vida da gente. É um ponto assim que a gente fica, e daí? Faz o quê? Né? Então, essa trajetória minha, hoje passou pela minha cabeça tudo que eu passei, é muito legal estar aqui. Muito bom ver vocês aqui e que isso continua. Porque até eu brinquei com o Gabriel, eu falei para o Gabriel que tinha uma regra. Eu era a primeira namorada do primeiro presidente, né? A namorada era a primeira dama. Em tudo eu estava convidada, em tudo eu ia. E aí tinha uma regra. Podia subir as escadas as namoradas, mas a porta do quarto ficava aberta. Não sei se vocês lembram disso. Era proibido. Não, podia subir. Não, queriam proibir que não podia subir, lembra? Era só lá embaixo. E aonde lá embaixo? Quer em pé? Não. Que isso, né? Aí eu fui a quem incentivou e falei para o pastor Wagner, por favor, né? É o fim da picada. Claro que eu quero conhecer o quarto do meu namorado, por que não? Mas a porta ficava aberta. Né? Então, isso foi uma coisa assim, interessante, onde eu contribuí, né? Do alto dos meus 16, 17 anos, eu contribuí com alguma coisa. Não sei se todos gostaram, né? Obrigada, gente, obrigada. Valeu. Muito espontâneo. Muito obrigado. Isso aí. Gente, logo eu vou passar a palavra, né, para o nosso amigo e caro Carlos Hart, né, para falar sobre o projeto. Mas antes eu queria fazer uma reflexão aqui, né? Qual que é a importância do legado, né? E qual que é a importância do bom legado, né? Muitos aqui, vocês, poderiam ter seguido a vida de vocês e, tipo, não olhar com carinho, né, para a Celu, tipo, né? Por quê? Porque olhar para uma casa de estudante, porque olhar para estudantes, né, muitas vezes jovens, né, que, enfim, ainda nem sabem o que querem da vida, mas foi o trabalho de vocês, juntamente com o pastor Richard, que hoje todos nós aqui, aí eu falo por mim também, eu posso ter feito o meu curso superior. Porque se não fosse a Celu,
jamais ia acontecer. Então, eu nunca vou poder agradecer em vida o Richard, né? Mas eu agradeço vocês, muito obrigado, porque se hoje a minha vida está mudando e está no processo de mudança, foi pelo trabalho de vocês. Então, fica aqui o meu agradecimento a vocês e aos nossos ex-moradores também, que mantiveram a casa até aqui e ainda fazem agora um projeto para que a casa melhore e continue atendendo mais gente daqui 50, 60 anos. Então, meu sincero, muito obrigado a vocês e muito obrigado a vocês. Muito bem. Então, agora convido, né, o nosso amigo, querido Carlos Sart, para fazer a apresentação do projeto de reforma da Celu. Eu sugiro que vocês peguem. Coloca o micro nele. Só deixa eu colocar aqui o ratinho aqui, Carlos. Veja. Aí, pronto. Vamos ter que arrastar mais para trás. Tá. O do Rui não era o último, não era o último quarto. Arrastar um pouquinho mais para trás. A gente vai trazer para trás um pouquinho. Para trás, pronto, para cá. É que o cabo é meio curto. Tá. Eu acho que eu vou ficar mais pro lado de lá, senão eu fico na frente deles ali. Deixa o pessoal esquecer. Você teve aqui em 71? Você foi mais em 71? Então chegou 4 anos aqui. Ó, Carlos, tá matando aqui, ó. Ah, beleza. Uhum. Ai, como era bom. Beleza. Bom, pessoal, na verdade o dia está sendo muito especial, né? Vocês, jovens, vendo o depoimento de quem está aqui, vocês percebem o que vocês estão vivenciando hoje é resultado do esforço de muita gente. E muita gente que não está aqui, inclusive, né? Felizmente, a gente pôde ter a presença de pessoas muito ilustres, né? De você que indiretamente vivenciou a casa, né? A gente sabe que muitos ex-moradores, inclusive, conheceram as suas esposas aqui, a gente chamava festinhas, né? Que eram o sarau, e era uma forma de, inclusive, angariar recursos para que a nossa mensalidade não fosse muito alta. Isso mesmo. Pagava luz, né? Lembra? Exatamente, né? Deixa eu só fazer um particular, uma interrupção particular. O nosso querido Burkhard Klemps, que acabou de chegar ali, é uma pessoa que foi muito importante para essa casa também. Muito bem, então eu vou procurar fazer uma apresentação das principais diretrizes que nortearam o nosso esforço todo para que a gente tenha uma forma de contribuir para a casa de maneira planejada. Eu, de formação, sou arquiteto e urbanista e, evidentemente, não poderia deixar de fazer o planejamento. Mas isso não é um trabalho meu, é um trabalho
de todo esse pessoal que está se juntando para essa finalidade. Algumas coisas que muitas pessoas não sabem o que é CELU, né? A primeira coisa que a gente precisa lembrar que ele foi um edifício projetado e construído nos anos 60. Não foi há 10 anos nem 20 anos. Tá? Ele foi inaugurado em 70. A capacidade original era 88, depois caiu para 84. Tinha quartos que podiam 3 e depois ficaram 2. Enfim, sempre tinha uma pequena variação. O que tem? A propriedade disso aqui é da igreja, é da ISLB. E que ela está por trás do controle geral de todas essas atividades. E deve continuar assim. Tá? A gestão, ela é autônoma. O pastor acabou de levantar e demonstrar a luta para que essa autonomia se mantenha. O pastor Evandro, da mesma forma, a grande luta para que se continue a ter essa autonomia. Só que ela deve ser uma autonomia supervisionada, sem haver interferência, mas com supervisão para dar o grande apoio. E a questão que rege a atividade do que nós temos aqui está baseada nisso aqui, em termos formais. Em termos informais, está baseada na ética, na solidariedade e na moralidade. O que efetivamente se pretende? Tanto é que nós tínhamos um nome de restauro. Reforma e restauro são sinônimos, quase sinônimos. Na área da arquitetura, o restauro, ele tem um conceito um pouco mais restrito, porque ele exige a manutenção de determinadas características arquitetônicas para edifícios com valor histórico, de patrimônio histórico. Essa é uma das alternativas que nós temos de transformar a CELU numa unidade de interesse especial de proteção. Mas é uma alternativa que necessariamente pode não ser utilizada. Por isso, a gente incluiu o termo reforma, que é efetivamente o que se pretende fazer. Mas não apenas uma reforma, vamos reformar o sistema elétrico. Não, é muito mais do que isso. Sob ponto de vista de funcional, ambiental, técnico e legal. O dia a dia da nossa época lá dos anos 70, 80, a vida do estudante era diferente do que a vida do estudante de hoje. Vocês têm uma forma de viver diferente. E isso precisa ter uma repercussão nas instalações da casa. Tá? A ideia é que a gestão das obras fique não apenas, mas sob responsabilidade da associação, e a própria CELU participe na gestão financeira e administrativa. Por que isso? Esse conjunto mostra e mostrará uma transparência na aplicação dos recursos que forem aplicados aqui. E com isso a gente pode garantir não apenas a aplicação inicial dos recursos, como eventualmente uma continuidade de repasses. E aí isso aqui nos parece ser fundamental, que a supervisão continue acontecendo no nível da igreja. Não diretamente de Porto Alegre, que eles estão mais distantes, talvez, mas pelo menos aqui da comunidade.
graças a isso, a CELU ainda existe. Se não tivesse essa supervisão, a CELU talvez não existiria mais. E aqui talvez ou tivesse um prédio de 15, 20 pavimentos, ou teria outro tipo de atividade aqui. A propriedade, ela deve continuar sendo da ISLB, e hoje existe um comodato que está em negociação para ser renovado. Essa negociação é fundamental que ela seja muito bem feita, para que se garanta isso aqui. Bom, e aí, em termos mais diretos sobre o próprio projeto. A gente chamou de nova CELU, mas a gente não quer tirar o que nós temos para fazer uma outra. É muito mais para identificar o projeto. Tá? Então, esse nova CELU não leiam como se a gente fosse acabar com a CELU e agora criar uma outra coisa. Não. Demolir para construir outra. Demolir para construir. Nada disso. Tá? Então, esse aqui é um dos princípios. Tá? Nós temos um edifício velho, as instalações estão deterioradas, como não poderiam deixar de estar, e digo mais, qualquer edifício de 54, 55 anos teria condições muito piores do que nós temos aqui, se a construção não fosse bem feita e se a manutenção não fosse contínua, como nós fizemos ao longo do tempo. O segundo princípio, um dos focos, um dos princípios dessa nova intervenção é tentar reduzir despesas e aumentar receitas. Tá? De que maneira? Diminuindo despesas de água, energia elétrica e etc. Vamos propor que vocês tomem menos banho? Claro que não, né? Mas a gente pode utilizar de recursos técnicos para que a conta d'água diminua. Tá? Um exemplo assim muito rápido, por que não aproveitar a água da chuva para os vasos sanitários? Por exemplo. Tá? Por que não aproveitar a energia solar para diminuir a conta de energia elétrica? E maximizar receitas. Ao longo da história da CELU, nós tivemos as festinhas, nós tivemos o aluguel de um restaurante, vocês têm o hostel, enfim, nós precisamos maximizar receitas. O terceiro princípio é que a ideia não é fazer um projeto que a gente pejorativamente chama de fazer puxadinhos. Nós estamos com um problema aqui de uma infiltração, então vamos consertar a infiltração. Ali tem um problema de cabo, então vamos consertar o cabo. Não, a ideia é fazer o projeto completo, arquitetônico, interiores, no exterior, o elétrico, hidráulico, as redes técnicas, o telhado, a lavanderia, faz-se o projeto final e completo. Vamos ter dinheiro para tudo? De imediato é pouco provável. Mas se a gente souber onde chegar, esse dinheiro pode ser melhor aplicado. E aí eu parto para o quarto princípio, que esse projeto ele pretende ser modulado, ou seja, temos X dinheiro, qual é o módulo que a gente vai conseguir fazer? Enxergando o todo, mas aplicando naquele módulo que seja mais urgente e que caiba dentro daquele orçamento. Para isso, precisamos documentar bem todo esse projeto, porque hoje nós estamos aqui. Daqui a pouco nós não estamos mais aqui, mas se nós tivermos um bom projeto, ele se mantém. Tá? Muito bem. O quinto princípio, a execução também ser modulada, como eu acabei de falar. Assim, a gente minimiza o impacto das obras sobre o dia a dia de vocês,
né? Porque se a gente entrar com tudo para reformar todos os quartos, todos os banheiros, vai ser difícil demorar aqui. Então a ideia é fazer por módulos e aí vocês vão conseguir se administrar melhor, tá? E isso aqui eu já comentei. Não é um projeto da associação, é um projeto da associação e dos moradores. Tá? E esse projeto conjunto, então, a ideia é que ele seja evidentemente sustentável, tenha a supervisão da igreja e o planejamento e a implementação e a implantação das obras seja conjunta. Tá? Nós temos experiência, nós temos talvez um conhecimento de mais contatos, mas vocês têm uma energia que talvez a gente não tenha mais, né? Talvez não. Todos nós não temos mais a mesma energia que vocês já têm, que vocês ainda têm e estão formando. Tá? Bom, como é que está isso? Tivemos uma fase inicial de definir esses princípios, de dizer o que nós queremos, qual é o diagnóstico da casa, o que está bem, o que está mal. Aí tivemos ideias, algumas são ideais, mas a gente sabe que não são viáveis, né? E aí, na época, a gente objetivou, nós tínhamos uma associação, mas ela era informal. Aí nós formalizamos a associação, começamos a organizar uma captação de recursos, depois virá a contratação das obras, as obras e uma fiscalização dessas obras. E onde é que nós estamos? Nós estamos finalizando os projetos e iniciando o processo de captação de recursos. De quem que nós vamos captar? De quem puder contribuir. De ex-moradores a entidades públicas. Então, dinheiro privado, dinheiro público, nós temos ex-moradores que têm empresas, que podem fornecer material de construção a custos reduzidos e assim por diante. É um conjunto é uma cooperativa de esforços para que a gente consiga implementar esse projeto. O que nós já fizemos? Né? Fizemos um estudo de viabilidade prévia da energia solar. Imaginávamos lá no começo de termos placas de aquecimento solar que abandonamos por uma série de razões, que senão vou me estender muito, né? E aí a gente migrou para placas fotovoltaicas para gerar energia e aí a água quente ela será pontualmente gerada. Nós fizemos alternativas de termos um novo telhado que evoluiu para transformar o telhado, vocês vão ver daqui a pouco, em um terraço, né? E fizemos uma série de levantamentos iniciais. Quais são as intervenções que nós pretendemos fazer? Telhado, convertê-lo em terraço. Os banheiros, fazer uma completa remodelação com novas ferragens, louças, revestimentos de parede, piso, iluminação. Ou seja, os banheiros são coletivos e eles são fundamentais por uma boa qualidade de vida para quem está aqui. Os quartos, nós temos mobiliário da antiga, como é que chamava aquela fábrica de Simo, 50 anos, que tem armários ainda de 50 anos com aquele aglomerado que desmonta, etc. Precisamos revitalizar e recompor esses quartos. As áreas comuns também, uma nova pintura, substituição eventualmente de alguns pisos, nova iluminação mais econômica, mais eficiente.
E as áreas institucionais, secretaria, etc., uma revitalização também com substituição parcial de mobiliário. Então, aquele mobiliário bom continuará e, evidentemente, a gente terá que substituir alguns desses mobiliários. As áreas técnicas, pretende-se fazer uma reforma grande lá no térreo, na cozinha e na lavanderia, depois vocês vão ver alguma coisa a respeito disso, e adaptar os ambientes todos que nós temos das áreas técnicas às novas instalações. Acessibilidade. Hoje, se nós tivermos um cadeirante, ele não consegue entrar no hall sem ajuda, porque tem degrau. Nos anos 60, 70, não se pensava em acessibilidade. Hoje, faz parte do dia a dia. Então, sim, precisamos adaptar o edifício a condições universais de acessibilidade. O que são condições universais? É aquela em que a pessoa com deficiência ela é autônoma para conseguir acessar. Não é aquela, me ajuda aqui, me levanta aqui, me ajuda a subir. Isso não é autonomia. Num primeiro momento, talvez com rampas, e num segundo momento, talvez com elevadores ou plataformas que possam trazer para os andares pessoas com deficiência. Tá? Instalações hidráulicas, claro, né? A ideia é nós termos uma grande reforma da instalação de água fria, criando uma condição, como eu adiantei há pouco, de aproveitamento de água pluvial. Tá? As instalações elétricas precisam de revisão, porque para quem não é da área, não, mas o fio continua conduzindo a energia. Mas uma instalação elétrica antiga não apenas nos traz maior risco, como consome muito mais energia. Há muito mais perda de energia. E prevenção de incêndio, que vocês constantemente estão preocupados. Claro que a gente precisa também se preocupar com isso. Na central de gás, a gente precisa fazer uma revisão. As esquadrias são também de 55 anos de ferro, né? Que provavelmente teremos que substituir todas as esquadrias dos quartos, né? Os acabamentos, impermeabilização, pintura, os espaços externos também precisam ser tratados agora lá embaixo para os ex-moradores que ainda não foram lá na churrasqueira. No vizinho está começando uma obra, aquele muro lá está assim, vamos chamar assim, em obra, né? E agora eu vou trazer uma série de imagens, tá? Essa aqui é a situação do telhado, com remendo em vários pontos. Temos problemas de infiltrações que pontualmente estão sendo mantidos, tá? Calhas e rufos, eles enferrujam, precisam ser trocados muitas vezes. Telhas e estrutura de madeira antiga. Isso aqui ainda é fibrocimento, cancerígeno. Isso é proibido. E a proposta, então, seria, lá em cima, onde hoje é o telhado, tá? A gente transformar em terraço, levando para aquele ambiente, debaixo da caixa d'água, uma lavanderia autônoma, tá? E o aproveitamento desse terraço para atividades de lazer, de estudo, enfim, para ser aproveitável, tá?
Nos banheiros, hoje, por uma questão de conveniência e necessidade, muitos espaços dos banheiros têm usos que, vamos dizer, uma lavanderia dentro do banheiro não é o melhor lugar, certo? Mas é um ambiente molhado e que, veja, não estou criticando vocês não têm alternativa hoje, né? Então, a ideia, então, é fazer uma grande reforma em que a gente elimina os tanques e máquinas de lavar roupa, faz assim, um termo bem técnico, né? Uma recalchutagem, né? Com substituição de revestimentos, louças, metais, restauração de piso, pintura, uma nova iluminação. Os quartos, nós temos, tá vendo? Esse aqui é um móvel original de 55 anos. Né? Merece ser trocado. Né? Então nós temos condições, algumas mais, outras menos deterioradas pelo tempo. Nós temos janelas e varais internos, e o terraço pode dar essa alternativa sem agredir ninguém, né? Instalações elétricas e hidráulicas de muitos quartos muito deterioradas. Qual é a ideia? Então, fazer uma remodelação, substituindo portas, janelas, imobiliários e pias, né? Eventualmente, nós temos algumas alternativas de como fazer, de ter um tampo de uma mesa de estudo e em cima a cama, se mantém a pia, não é uma pia de cozinha, é uma pia de higiene pessoal. Tá? A ideia é se manter. Nós temos alguns quartos que antigamente eram excepcionais, hoje eles estão sendo utilizados, que é nessa projeção aqui no primeiro andar. Então, os quartos de frente para o passeio, tá? Eles não têm grande atratividade e poderiam ser uma fonte de recursos, de vocês captarem pesquisadores internacionais que vêm para as nossas universidades e não têm onde morar? Vão ficar 1 mês, 2, 3? E para isso, então, também haveria uma remodelação completa. Eu continuo trabalhando na universidade. Todo semestre eu tenho mestrandos e doutorandos que vêm em intercâmbio e que têm dificuldade de ter um local de moradia. E muitos deles teriam recursos para pagar um quarto, por exemplo, num ambiente universitário como esse aqui, super bem localizado em relação à cidade. Pelo custo de hotel, etc., muitas vezes eles acabam ficando longe e de uma maneira não muito cômoda, vamos chamar. Então a ideia é ter esses ambientes reformulados e que possamos captar pesquisadores internacionais ou até nacionais de forma não permanente, mas temporariamente. Tá? Porque conversando com alguns de vocês, às vezes, se você captar moradores de forma mais permanente, eles acabam trazendo mais problemas do que ajudando. Nas áreas comuns, biblioteca. Bom, temos problemas de infiltração, temos uma série de problemas. A ideia é remodelar a biblioteca, dando uma condição boa de estudo, né? Já que é
privilegiada a paisagem, né? A gente abre, vê essa maravilha de paisagem, tá? Maravilha mesmo. A sala de estar jogos, onde nós estamos, né? Também o espaço, vocês fazem o máximo que vocês podem para mantê-lo bem. Ele está bem mantido, mas ele poderia ser reformulado, em que a gente poderia criar uma espécie de uma copa num extremo para fazer o café da manhã, para esquentar um almoço, né? E manter esse ambiente de estar para receber visitas um pouco mais formais, que não queiram levar para um quarto, deixando a porta aberta, né? Ou seja, você ter um ambiente legal aqui também. Os corredores, né? Na época, a gente pintava os ambientes tudo dessas cores neutras, né? A gente pode trazer mais vida a esses ambientes, tá? Então a ideia é reformar completamente, pintando, identificando melhor os quartos. Já se tem ideia de ter um dispositivo aqui para ter o nome do morador. Então o morador entra, coloca lá o seu nome, alguém vem procurá-lo, não, é lá no terceiro andar, no 300 e tanto. Mas que quarto que é mesmo? Aí tem um nomezinho aqui no lado, né? Onde nós temos lá embaixo o hostel e era o nosso antigo restaurante, a ideia é restaurar esse ambiente todo, tá? De modo que eventualmente possa ser realugado para um novo restaurante. Qual seria a vantagem? Você teria uma receita firme e não daria trabalho. O diretor de patrimônio não precisa atender a alguém que está vindo, que alugou para hostel às 10h30 da noite, que veio o ônibus e aí ele tem que abrir, aí tem que... É muito mais cômodo, dá menos trabalho aos estudantes e é uma receita firme, tá? Mas isso são alternativas, tá? Aqui embaixo. No hall, tá? Muitos de nós cansamos de dormir debaixo da escada para fazer o plantão de noite, né? A gente dormia ali para poder abrir a porta para quem viesse, para uma espécie de segurança, né? Então, fazer um tratamento nesse hall de forma que seja a primeira imagem de quem visita a CELU. Se alguém tiver dúvida de vir morar aqui, ele entra no hall, ou ele dá meia volta e vai embora, ou diga, opa, esse lugar aqui é legal. Tá? Então a ideia é reformular. Aí tem várias ideias. Essa, onde tem o painel da CELU, é uma das ideias de ter lá um monitor. E aí nós termos a história da CELU, a lista de todos os 1.350 ex-moradores. Aí um ex-morador vem, quero ver meu nome, vai lá, clica numa interação e ele vai, se acha, está lá o nome dele no ano que ele esteve aqui, né? E ter um ambiente bem aconchegante. Também temos ideia de termos, além dos atuais moradores, termos, isso aí é ilustrativo, tá? Mas, por exemplo, uma árvore com as pessoas que vão doar dinheiro para a CELU. Ora, se vem
a Prefeitura de Curitiba vai colocar um dinheiro, ele vai ter aqui o nome da Prefeitura que doou o dinheiro. Se o Balarote, se quem quer que seja der algum tipo de incentivo, vai ter aqui o registro de que ele participou desse restauro, dessa reforma. Externamente também, ali a gente precisa tomar um certo cuidado, como eu falei lá no início. Se nós transformarmos a CELU numa UIP, que é a sigla que a prefeitura usa para dizer que ela é um edifício de interesse de preservação, aí a gente pode alterar menos a fachada. Mas, de qualquer forma, a ideia não é que a gente reformule completamente a fachada, mas sim atualize e essas grades possam ser substituídas por alguma coisa, como, por exemplo, uma parede dupla de vidro com duplo acesso. A ideia seria a entrada não ser mais aqui da calçada, mas aqui. Aí nós termos uma rampa e aí entra novamente no hall aqui. Com isso a gente elimina esse degrau. Tá? Ou seja, a gente faria então essa remodelação grande. Aqui vocês estão vendo tudo, né? Estão percebendo, estão lendo aqui. Aqui eu só trouxe, isso aqui já é o que nós chamamos de projeto legal. É uma exigência da prefeitura para a análise de qualquer construção que se faça em Curitiba hoje, inclusive de reforma. Esse projeto legal está concluído. Tá? Então, eu só passo rapidamente. O que nós temos pela frente? Isso aqui, identificação e ação junto a fontes de financiamento. Isso já está sendo feito. Nós já tivemos algumas reuniões na prefeitura, tivemos reunião na Câmara de Vereadores, tivemos reunião da Fundação Cultural esse ano, para tentar identificar possibilidades de financiamento. Estamos finalizando os projetos e entrando na fase do orçamento, e é um orçamento pontual e preciso. A ideia não é contratar por projeto básico, do tipo, vamos reformar os quartos, vai custar quanto? Vai custar mais ou menos tanto. Né? Esse mais ou menos tanto depois vira 2 vezes tanto. Né? Então a ideia é ter um orçamento real, né? não chutado, não subestimado, aprovação junto aos órgãos competentes, tá? Junto à prefeitura, captar efetivamente os recursos e aí partir para a contratação das obras. Nós fizemos uma estimativa, essa estimativa aqui é uma bicuda, tá? É muito estimativa, porque a gente foi levar esses números para a prefeitura. A gente pede 4 milhões e eles vão dizer, não, só damos 50%. Se a gente levar 2, eles vão dar 1. Tá? Eu estou falando prefeitura, mas pode ser qualquer fonte de financiamento. Então, esses números estão um pouco inflados e eles não são resultado de orçamento muito detalhado. São unidades, são as experiências, principalmente o Antônio Carlos Bom e o Marcolan, que tem experiência com obra, principalmente o Bom, que acabou de reformar e construir mais de 1.000 metros quadrados na escola que ele participa. Né? Então, esse é o orçamento. E, finalmente, qual é o grande objetivo de longo prazo?
perenizar o uso desse edifício como casa de estudante. Não é transformar isso aqui numa república de estudantes. Não é transformar isso aqui em um ambiente de pessoas que vêm aqui apenas para dormir. Os quartos são feitos para dormir e, eventualmente, para estudar. Mas aqui vocês têm uma casa. Nós que passamos por aqui, estamos vindo aqui não é porque aqui foi um endereço que a gente ficou durante um tempo. Isso são as repúblicas. Aqui vocês têm uma casa, tá? A amizade que vocês criam é uma amizade de uma família. E por isso que a gente tem como esse objetivo perenizar isso como casa e não como qualquer outra coisa, tá? Muito obrigado. Presta o ratinho aqui. Ok, pessoal, agora eu vou passar a palavra para o presidente Diogo para ele fazer o encerramento e a seguir a gente pode ir descendo, né? Eu peço para os moradores da CELU ajudar a gente a levar as cadeiras e daí a gente pode ir lá para o salão social e começar o nosso churrasco. Ex-moradores, pode deixar que só os moradores atuais vão levar as cadeiras, então ex-moradores podem ir tranquilamente até o salão social. Vocês já estão fazendo bastante, fazendo churrasco, organizando. Então pode se destinar lá, conversando, indo tranquilamente. Agradeço muito a participação de vocês nessa cerimônia. Agradeço por ter prestigiado os nossos homenageados. Viva CELU! Partiu o churrasco! Levar alguém lá no 113? É. Tirar uma foto Era bom tirar uma foto, né? Acho que dá pra tirar. lá embaixo, tem mais espaço. Deixa lá embaixo. É, eu vou deixar lá. Você vai participar dela? Eu até separei dali.